E nesse inquérito, pelo que me consta, não havia nenhuma menção à questão que envolvia a qualidade ou não do cimento. A Polícia Civil de Minas Gerais tem uma responsabilidade muito grande agora de poder mensurar o que aconteceu. Aí eu tomei a liberdade, a minha direção tomou a liberdade de convidar para vir aqui comigo o presidente do Sindipol, que é o Denilson Martins. Eu quero chamar até aqui. Presidente, chega para cá. Denilson, prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Geralmente eu chamo a matéria primeiro para depois trazer o convidado. Mas agora eu vou ler o que está ali para mim. O diretor da construtora Covan, ele admitiu ontem, durante a audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que o concreto usado no viaduto Batalha dos Guararapes estava vencido. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com ele, o concreto foi aplicado depois do prazo estabelecido pelas normas. Eu quero que você acompanhe comigo. Lincoln, põe na tela. A polêmica veio à tona após o diretor-presidente da Consol, que é a empresa responsável pelo projeto técnico do viaduto, acusar a Covan de usar concreto vencido em parte da estrutura. E o dirigente Maurício de Lana disse isso com todas as letras durante a audiência pública realizada na Assembleia. Existe uma ficha num diário de obra com utilização do concreto vencido, justamente entre o pilar P3 e P4, que rompeu a estrutura na seção S16A. O que é um concreto vencido? Após misturar brita, areia e cimento com água, nós temos um prazo de 90 a 150 minutos para aplicar esse concreto. Ele foi aplicado com um tempo maior do que recomendam as normas. O dirigente da Consol apontou ainda outras irregularidades na execução da obra. Frederico é engenheiro e conselheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais. Segundo ele, desde a mistura de água ao concreto até a aplicação da massa na obra, pode-se gastar 2 horas e meia. Mas ainda que este prazo tenha se esgotado, o concreto pode ser usado desde que se obedeça algumas recomendações. A própria norma faz também uma ressalva com relação a esse tempo, que ele pode ser alterado em decorrência, por exemplo, de aditivos. Então, se esse concreto tinha um aditivo, esse tempo poderia ser maior do que os 90 minutos de transporte, dependendo do caso. E o profissional da engenharia, ele tem a capacidade para analisar e verificar se essa característica do concreto ainda é admissível para que ele faça o lançamento, dependendo das características. Então, se tem um aditivo, ele tem um tempo maior de duração antes do início da pega, que a gente chama, né, que é o endurecimento do concreto. Tem que se verificar se as características verificadas na obra durante esse prazo dilatado para lançamento foram respeitadas ou não. A direção da Covan, que é a empresa responsável pela execução das obras, rebateu as acusações, dizendo que o erro está no projeto da Consol, que não dimensionou o peso em um dos pilares, o que sobrecarregou outras 2 estacas com 2.500 toneladas e fez com que as estruturas afundassem 7 metros. Usando uma maquete durante a audiência, o diretor da Covan, José Paulo Mota, indicou outras falhas de projeto. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou em julho de 2014, matando 2 pessoas e ferindo outras 23. Inquérito da Polícia Civil, concluído no início do mês, indiciou 19 pessoas, entre engenheiros e técnicos responsáveis pelo planejamento, execução e fiscalização da obra. Pois é, aí eu quero falar com vocês, mas sendo a pessoa que veio lá de Eugenópolis. A cidade tem 6, 7 mil habitantes. Lá, quando a gente ia bater uma laje numa residência de 2, 3 andares, e eu bati muita laje, Everton Guimarães bateu, não, mas eu bati muita laje, o cimento era feito no traço, às 8 horas da manhã, nós íamos colocar 2 horas da tarde. Paramos, no traço. Fácil não. No traço. Aí aqui em Belo Horizonte tem que ser 2 horas e meia. Né? Sabe o que me parece isso, Denilson? E aí eu já abro a discussão com você, que eu quero chegar lá na Polícia Civil. Faltou responsabilidade de quem contratou, não a empresa, mas a obra. Porque essa obra tinha uma porção de detalhes, né? Ela estava me dizendo aqui agora, como é que é? Primeiramente, Stanley, nós temos que abordar alguns aspectos específicos dessa obra. Sim. O viaduto Batalha dos Guararapes, assim como outras obras no entorno do Complexo da Pampulha, do estádio do Mineirão, sim, foi feito dentro de um prazo de vigência da lei da Copa, aonde
preconizava que teria benefícios fiscais para os construtores. Então tinha que terminar dentro do prazo. Dentro do prazo. Por isso acelerou-se muito a entrega dessa obra. É aquele velho ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Sim. Quando se trata de engenharia, de uma obra de arquitetura dessa natureza, dessa envergadura, tem que ter cálculo, tem que ter bastante detalhe e cuidado com as medidas, sem dúvida. A única coisa que eu vejo que não faltou, Denilson, foi dinheiro. Porque todo mundo recebeu, todo mundo discutiu, todo mundo fez. E pomposas cifras, né? Não foi? Pomposas cifras. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o viaduto, Denilson, caiu. Eu quero a participação do Rafael Martins comigo. O viaduto caiu. Aí morreram lá, nós entrevistamos a família, enfim, foi um sofrimento danado. Eu estava aqui começando a apresentar o programa. E aí, o que eu pensei? A Polícia Civil vai ter que fazer um trabalho dela, de perícia técnica. Perfeitamente. Então responde pra mim, se caírem 5 viadutos hoje, não matando ninguém, quer que morra ninguém, mas se cair uma ponte lá em Eugenópolis, a outra lá em Piquiri, uma lá em cima no Carmo da Cachoeira, uma aqui em BH, a Polícia Civil tem condição de cobrir isso tudo? Primeiramente, é bom que se diga de passagem que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, e trabalha de forma técnica, jurídica e científica. E todos os seus cargos são de 3º grau. Nós trabalhamos de forma sistêmica, é o trabalho do delegado, do perito, dos investigadores, também dos escrivães, mas nesse caso específico, um trabalho de equipe, investigadores, peritos e o delegado, a autoridade policial. Nós hoje, na Polícia Civil, nós temos condições sim, de dar resposta a esse episódio e apontar para as bases da justiça quem são os culpados. Mas se for um episódio sistêmico em várias localidades das nossas Minas Gerais, a coisa complica por causa do nosso quadro de efetivo. O governo passado deixou a nossa Polícia Civil sucateada sobremaneira. Não realizou concursos públicos. O governo que está chegando agora está aí nos atendendo pelo menos com 117 novos peritos. É pouco. Nós precisamos de pelo menos 2.000. Não temos hoje 600 trabalhando. Então deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero fazer o papel aqui. Eu sei que você não veio aqui para poder fazer isso, não, mas eu vou fazer com você. Perfeito. O governo anterior saiu, deixou dificuldade. Você precisa de quanto, você falou? Nós precisamos de pelo menos 2.000 novos peritos. Aí 117 resolve? Lógico que não. Não. Então vamos colocar os dois debaixo do mesmo balaio. O que saiu, o que ficou. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu sei que eu vou colocar sem dificuldade. Por que é que o delegado, por que é que o perito da Polícia Civil não identificou o detalhe do cimento vencido, Denilson? Primeiramente que trata-se de um evento complexo. Você, para analisar a estrutura física, o material que ali foi empregado, você tem que usar, inclusive, estudo de fibra de carbono e tudo mais. Sim. Não é fácil. Você tem como apontar as causas e também as consequências. Mas detalhamento, o trabalho da Polícia Civil tem hora para começar, não tem hora para terminar. Aí eu te faço a seguinte pergunta de novo. Eu estou aqui para poder apertar a pessoa que é responsável por isso. Você tem um inquérito que foi concluído, e segundo você na ocasião, eu até endossei, foi concluído de maneira muito correta, corajosa, indiciou muita gente. Só que aí esse inquérito vira processo. Chega lá na frente, 2, 3 anos depois, descobre o que se descobriu agora, que o cimento era vencido. Você, como bacharel, o que acontece no processo? Conta você pro meu povo lá fora. O processo, ele tem que abrir algumas premissas que no inquérito não estão presentes, como, por exemplo, o contraditório. Então, a parte sobre cuja acusação sobrecai, ela vai poder pedir outra perícia, ela vai poder pedir outros detalhes, mas eu acredito que tem peças que são irrefutáveis. Sim. A fala do diretor, por exemplo, ela vem como um balde de água fria em qualquer argumento de defesa. Mas eu quero te perguntar de novo, eu quero que você leve, na verdade eu quero que você leve, mas eu quero que você traga mais respostas. Eu sofro aqui com os mineiros muito pela sensação de ausência de segurança. Tá, Denilson? Pela sensação de ausência de segurança. Eu te pergunto o seguinte, esse inquérito que foi feito, essa perícia que foi feita, ela poderia ter sido feita melhor, sim ou não? Ela foi feita de forma correta. Nós entendemos que o Instituto de Criminalística trabalhou muito bem. Eu conheço a pessoa, o doutor Hugo Silva. Traz ele aqui para mim. Vamos convidá-lo sim. Tenho certeza que ele vai se colocar à disposição. O delegado e o perito aqui para mim, você traz? Perfeitamente, vamos tentar fazer o convite. Posso contar com você? Pode contar sim. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero ver você mais vezes aqui, para que você possa falar para Minas Gerais inteiro sobre o trabalho que a Polícia Civil fez. Inclusive aqueles que eu tenho que puxar a orelha. Perfeitamente. Tá combinado? Perfeito. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Abraço, tá? Esse é o meu querido Denilson, presidente do Sindicato. E nós viemos aqui para poder colocar dessa maneira. Eu quero colocar para você dessa maneira. Porque, diretora, só um minutinho, eu vou fazer um comentário aqui muito direto. Fecha comigo, Lincoln. Não me interessa quem pintou a zebra.
eu quero o resto da tinta. Porque teve foto de fulano com Beltrano, de ciclano com fulano. Todo mundo tirou foto na inauguração. Todo mundo achou bonito. E aí, o que eu tenho hoje é uma família reclamando mais um ano de ausência da filha.